vai abordar, então, um tema assim, bem do que eu já venho desenvolvendo por algum tempo na minha vida profissional, né? Tanto na área do direito como na área de administração de gestão, que é a inovação, é transformar a inovação transformando as empresas, né? As empresas que buscam sempre se adaptar ao mercado e por vários receios ou mitos ou medo, elas ficam muito seguras no seu processo, né? E aí, várias vamos colocar assim, a encerrar suas atividades e várias buscam, então, essa transformação. Então, a nossa ideia da nossa meetup hoje é um bate-papo, não estou aqui para ensinar ninguém, estou aqui para trocar, né, ideias com vocês, passar uma mensagem minha de várias práticas recorrentes de mercado, né, nessa área, daquilo que eu assisti, que eu participei, que eu vivenciei, que eu errei, né? A inovação tem um lado muito interessante, o errar é muito prazeroso, o errar é um grande aprendizado, né, de não repetir novamente aquele erro, né, é uma teoria clássica americana, né, de Harvard, né, o erro em cima do design thinking, né, que é um trabalho coletivo. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre inovação, ou melhor dizendo, criatividade e inovação na transformação das empresas, né? Lógico que eu vou buscar a inovação, não atrelado a um tipo de empresa especificamente, né? Mas de forma geral, né? E aí, cada pessoa, cada empresa se adapta ou entende dentro da sua realidade. Só para a gente me conhecer um pouquinho melhor, quem eu sou? Eu sou, em primeiro lugar, uma pessoa muito curiosa. Sempre fui, muito curioso. Eu sou curioso por natureza, a minha curiosidade fez-me chegar até o doutorado. E doutorado, quem sabe, é curiosidade pura, porque é pesquisa, né? É querer gostar de pesquisar. Isso que eu gosto, eu sou curioso, né? E tenho um processo meu que eu gosto de socializar o meu conhecimento. Eu não gosto de ficar só para mim, né? Eu não entendo que meu conhecimento é meu. Meu conhecimento é de todos, né? Para aqueles que eu posso passar, seja positivamente ou negativamente, é o conhecimento que se cria, né? Em mim e nos outros. O aprendizado é uma troca, né? Então, sou formado em administração, sou formado em direito, meu foco de direito é muito focado na área empresarial, né? Quem me conhece, da minha labuta de alguns anos, estou focado muito em MEI, startup, pequenas empresas, na área do direito, ainda mais nessa fase da pandemia, que é uma necessidade tangente, né, desses empresários. E faço parte da comissão da OAB de startups, né, e desenvolvo também direito digital e tecnológico nessa área. Bom, inovação. Para a gente trabalhar em inovação, a gente tem que entender o seguinte, a criatividade que é do ser humano, independente se você for um pouco mais criativo ou menos criativo, a criatividade está inerente ao ser humano. A questão é que o ser humano, muitas vezes, ele fantasia. E dentro da proposta de inovação, a fantasia é muito interessante, mas ela tem que estar uma fantasia dentro da realidade, né? Para se tornar essa criatividade que nós temos, né, que é uma questão lúdica, que a criança tem muito forte, que o adulto diz que perde, mas não perde, não, ele só deixa de experimentar, exercitar, praticar essa criatividade, ou por paradigma, ou por receito, ou por mitos, não importa qual, ou por receio de ser taxado como ainda infantil, isso não importa. A criatividade, ela instiga, sim, a transformação, ela instiga, sim, o olhar diferente sobre o mesmo produto, o mesmo âmbito, mesma empresa, mesmo mercado. Né? A minha linguagem vai ser muito de mercado, tá, pessoal? Muito empresarial. Né? Então, essa criatividade que a gente fala tanto e que se prega muito na relação mercadológica, o homem de marketing, o homem da comunicação, da publicidade, que tem mais afinco, na verdade, isso aí é um erro. Né? É um erro porque toda pessoa busca e pode criar. Né? Lógico, uma coisa é tu criar várias formas e criar algo fantasioso, e se não tiver demanda, se não tiver mercado, se não for uma questão prática, ela não vai acontecer, né? Porque a inovação, ela quer demanda, a inovação, a empresa, ela quer resultados, a empresa, ela quer efetivamente resultado financeiro, né? Resultado de mercado, né? Se a gente olhar na parte mercadológica, resultado de resultados até de capital humano, mas a inovação precisa disso. A questão é que a criatividade, ela simplesmente pega o que a empresa está naquele momento e começa a mostrar, sinalizar, e muitas vezes o mercado sinaliza, mas a empresa não percebe, né? Para a empresa que ela pode, naquele mesmo mercado, fazer diferente.
né? Não é que eu digo que é burrice, né, é ignorância, mas se você quer inovar e você quer se transformar, você não pode fazer a mesma coisa que sempre fez. Você tem que fazer diferente, né? Então, se eu tenho o mesmo mercado e se eu quero me transformar, eu tenho que buscar outro mercado ou naquele mercado me diferenciar, que nós brincamos, então, com a palavra da criatividade, né? Essa criatividade, eu volto a falar, ela não pode ser fantasiosa, tem que ser uma criatividade realista, né? Aquela no pé no chão que eu posso transformar essa criatividade em algo palpável, algo materializado que me traga resultado quanto empresa, né? E a inovação, ele é um processo não linear, isso que é interessante. É um processo não linear que você não tem começo e fim. Você não pode dizer assim, eu vou chegar até lá e não tem como voltar. Não, é não linear. É um processo colaborativo, é um processo de compartilhamento, é um processo de engajamento. Lógico que alguns vão dizer assim, tá, mas acontece que há necessidade de analisar a cultura da empresa, sem dúvida nenhuma, né? A cultura está atrelada à questão da inovação, né? Dentro da sua missão, quanto à organização, tanto a sua visão de que quer chegar, né? Lógico que no planejamento, onde está o BEC, a base de estratégia cooperativa, tem que existir muito claro o propósito da empresa, o posicionamento, a missão, visão, os valores, que é a cultura, atrelada à inovação, né? Porque senão não tem como inovar se a própria empresa não tem interesse nessa inovação, né? Na administração a gente fala que não há mudança que possa acontecer na organização se não vem de cima para baixo, ou seja, a questão estratégica, quem está dirigindo a empresa tem que decidir e querer, lógico, né? Tem que querer nesse processo. Mas ele não é um processo baseado em romantismo, né? E sim em resultados efetivos da empresa, né? Resultados palpáveis, concreto, né? Que traga realmente substância da rentabilidade para a empresa como um todo. Não importa qual é o segmento, qual é como chama ali, o departamento que a empresa está pregando ou trabalhando, né? E aí nós temos a questão da inovação, que é algo antigo, não é novo não, né? Ela veio à voga agora em função da startup, Vale do Silício, né? Israel, que é uma potência em inovação hoje, mesmo que ele não tenha um território, é uma potência Israel em inovação, mais na tecnologia. O Vale do Silício, que se abriu para a questão tecnológica, mas em questão começou também a difundir outros tipos de inovação, não só tecnológico, né? E a partir dali começou a ramificar para o mundo inteiro, inclusive chegando no Brasil. E como Florianópolis tem um potencial forte de inovação para startup, porque ela não tem indústria, né? O turismo é mais no verão. A educação é muito periférica, ou seja, muito espalhada, né? Tem na ilha, tem no continente, então não é o foco na educação também. E aí, então, se percebeu um mercado da inovação, né, que tangível, né, real, resultado, não romantismo para a ilha em si, né, chamada Ilha de Silício. E aí, por isso que deu muito certo, há 40 anos que já tem essa dinâmica de inovação de Florianópolis, né, a inovação de todas as áreas, não é uma área só tecnológica, né, de Florianópolis, é interessante, então ela se abriu para isso, e começou a ramificar em outros lugares também, como Palhoça, como foi colocado, em Biguaçu, São José, né, que o escritório está atrelado ao ecossistema de São José. Com a questão ainda, então, trazendo à tona a questão da inovação, a inovação, a gente pode analisar, tipo assim, quando eu falo em inovação, é algo caro, algo difícil, algo diferente. Sim, é algo diferente. Inovação, inova é novo, ação, agir novo, agir diferente. Eu posso ter o mesmo produto, mas se eu colocar em outro mercado, se eu modificar a embalagem, se eu segmentar de outra forma, se eu mudar o escopo da minha publicidade, eu estou inovando. Inovar tem várias formas. Inovar é quebrar paradigma. Inovar é se transformar, né, quanto empresa. Se a empresa não se transforma, infelizmente, ela fica obsoleta e a tendência de entrar em processo falimentar. Isso é lógico, porque o mercado reage. E se a empresa não reage junto ao mercado, se ela não se atualiza, se ela acha que o negócio dela é absolutista e sem nenhum cenário de vício ou cenário de empresas que possam concorrenciar, né, ambiente concorrente da empresa, infelizmente, essa empresa, o empresário está
está caótico, né? Não consegue perceber que a mudança não é só no Brasil, a mudança está no mundo, né? Hoje nós somos atingidos, a concorrência não é só nacional, é concorrência em qualquer lugar que tu tenha no mundo, hoje tu tem concorrente. A internet, por meio da globalização, é um meio, ela não é o fim. Toda a mídia, por isso que eu falo mídia é meio, mídia não é fim nem começo. A inovação, sim, que ela é todo o processo. A internet é um tipo de mídia que se comunica, né, que utilizo, então, a internet como meio de mídia, e aí, através das mídias, seja social, mídia tradicional, digital, o que for, eu utilizo, então, para chegar onde eu quero. E a inovação é um processo como um todo, ele é um arcabouço como um todo, né? É do começo, meio e fim a inovação. Nós temos 3 tipos na verdade, nós temos 4 tipos de inovação, né? O primeiro foi disruptivo, que um autor de Harvard criou, né, dizendo o seguinte: se você quer inovar, você tem que quebrar todo o seu paradigma, fazer algo diferente, né? Então, se você tinha uma moto, eu quero fazer uma inovação disruptiva, eu crio um carro, né? Se eu quero, por exemplo, eu quero transformar o que aconteceu, né, disruptivamente, eu tinha as lojas de videocassete, que faturavam muito, né, no mundo inteiro, tu ia lá, tu alugava, o empresário dizia, o meu cliente vem até mim, eu mando o caminhão chegar até a minha loja, nas lojas, eu ponho tudo na prateleira dos meus vídeos, seleciono por categoria, e automaticamente meu cliente vem até a mim, ele aluga, ele assiste, rebobina, me devolve e depois paga. Isso era a época do vídeo. E não foi diferente. Foi bom, foi salutar, foi legal. Só que acontece com o Netflix, que ofereceu, inclusive, para uma empresa americana, a maior que tinha, né, de videolotérica, ou seja, loja de vídeo, e disseram, imagina se alguém vai querer assistir um vídeo pela televisão, né? Daí Netflix, inovação disruptiva, ou seja, disruptiva porque houve uma transformação radical nesse processo. Hoje, não tem locadora mais para assistir. Se tem locadora, é rara no Brasil, né? Porque ninguém vai mais assistir um vídeo em videocassete. E é por meio da Netflix, surgiu outras empresas, como vocês já conhecem, né? Que são concorrentes diretos da Netflix. Ou seja, eu quero mostrar que, nesse sentido, houve uma disrupção, ou seja, disruptura muito grande da inovação de algo que existia de uma maneira concreta, que dava resultados, como não, para algo concreto que dá tanto resultado como o outro, mas com outro mercado. O mercado de pessoas somos nós. Só que tem que considerar que quando a gente alugava o vídeo, né, eu tinha que idade? Hoje, que idade que eu tenho? Será que quando a pessoa que assistiu o vídeo, que era o pai, o filho tinha o quê? 6, 7, 8 anos? 9 anos? 10 anos? Hoje, o filho tem 20 anos, tem 22 anos. Ele não vai pegar o vídeo, ele vai pegar a Netflix, é o que ele conhece. É o mesmo mercado, com as mesmas pessoas, com perfil diferente, porém disruptiva. Ou seja, a empresa tem que olhar isso. O que está mudando, o que está transformando, o que eu posso transformar para me adaptar à realidade desse mercado global, não só local. Tem um princípio clássico que eu gosto muito, que diz o seguinte: pense sim global, sem dúvida, haja local. Porque cada país, cada empresa, cada estado, cada cidade tem sua cultura, tem as suas características pessoais. Tu tem que pensar de forma global, sim, que o concorrente vem de fora, sem dúvida nenhuma, mas tem que considerar que existe, sim, a característica local, né? Não estou classificando de capital ou cidade do interior. Isso cada vez mais está... Eu que viajo bastante, né, inclusive para o interior, eu vejo que o interior tem tanta característica e tanta condições de mercado como a capital. É muita pouca coisa que falta no interior para se comparar à capital. Não há necessidade mais daquele cara do interior vir para a capital para ir num shopping, no cinema, o que for. Né? Bom, até cinema também é outra tendência que tem que se repensar, né? Inclusive que já viram. Uma outra característica, né? Então, a inovação disruptiva, ela é transformadora, ela é quebra de paradigma de algo que tem sólido, racional, não é romântico, não é aquela inovação romântica, e sim de resultados, para uma inovação de mercado real, né? Bom, mas também nós temos a inovação radical, que ela quebrou vários paradigmas, e olha, quando eu estudei de administração, eu tinha alguns professores em São Paulo que diziam que demanda não se cria. E todos os autores da época, que basicamente na área de marketing era Amiri Kotler, todos da época, dos livros que existiam, diziam, demanda não se cria. Pois bem, demanda que se cria, se concretizou, se confirmou.
né, por meio da inovação radical. É quando não existe nada no mercado, naquele mercado que você vai atuar, naquele mercado que você segmentou, naquele mercado que você que tem o foco, só tem você. Quando só tem você, é inovação radical. Tá, e qual a outra? Aquela que nada se cria, tudo se copia? Que é a mais comum, é a incremental. A inovação incremental é o que faz o celular mudar. O celular é o celular. Eu podia ter aquele trambolhão de antigamente, que eu, na minha época, no mais jovem, eu tinha, né? E hoje é esse fininho, né? Que hoje até pode usar no próprio relógio, né? A comunicação, né? Isso seria incremental, porque foi incrementando, foi alterando, foi se modificando, né? Eu olhei o que meu concorrente tem e o que eu posso fazer diferente? A inovação. O que eu posso mudar? O que eu posso diferenciar? É incremental, né? E, por fim, para a gente botar nas categorias de inovação, a substancial. É quando eu mudo uma pecinha mínima para eu modificar o mercado ou modificar algum produto. Por exemplo, eu tenho Coca-Cola, né? Eu tenho Coca-Cola, e a Coca-Cola tem vários produtos de Coca-Cola, assim como outras empresas também, a Pepsi, enfim, né? Guaranás da vida, sucos possuem. A questão é que a Coca-Cola se diferenciou. Ao invés de botar Coca-Cola, ela criou Coca-Cola Light, ou ela criou Coca-Cola Diet, ou ela criou Coca-Cola Zero. Isso é substancial, quando tu troca uma parte do produto para se diferenciar. Tudo isso, senhores, é inovação. Tudo isso é mostrar que a inovação ela pode ser disruptiva quando eu realmente altero o mercado, né? E que é muito bacana, é muito salutar, é muito bom para nós consumidores, inclusive. Quando é uma inovação radical, quando eu crio algo novo que não existe, sensacional, né? A incremental, quando eu vou me adaptando e a partir do que já existe eu vou criando algo diferente. E substancial, quando eu troco só especificamente uma peça mínima, específica de alguma coisa para se diferenciar. Inovação é novo. Tudo que for novo é inovação. Inovar, não há por que você gastar milhões, como se dizia antigamente. Inovar, eu tenho que investir milhões de dólares ou de reais para poder fazer em pesquisa. Vai depender muito do tipo de inovação que você vai querer, né? Para cada tipo de organização, para cada tipo de empresa, para cada tipo de budget, ou seja, de orçamento que a empresa possui, eu vou analisar qual tipo de inovação que eu tenho condições de fazer para o meu mercado. Eu tenho que analisar o meu mercado. Eu sempre falo isso. Qual é o teu mercado? Quem é o teu público-alvo? Quem é aquele que vai comprar de você? Quem é aquele que você vai construir a proposta de valor? Para quem você quer vender? Né? É como diz o Rima Richer, aquele autor clássico americano, que, para mim, o melhor conceito de marketing é o dele, né? E ele, na verdade, ele é brasileiro, nascido em São Paulo, tive o prazer de conhecê-lo, já faleceu, mas ele viveu a vida inteira nos Estados Unidos, acho que ele é americano, na verdade, é brasileiro, né? E ele diz o seguinte, entender para atender o mercado. Tu não tem como atender alguém se tu não entende. Para eu atender esse mercado, eu tenho que entender esse mercado que eu acabei de falar, quem é o meu público-alvo, como ele consome, como ele gasta, quanto ele gasta, quais são as características, o que ele quer, qual a dor dele, né? Não a dor da empresa, não é o umbigo da empresa que a gente tem que ver, a gente tem que olhar o umbigo de quem a gente vai vender. Nenhuma empresa, ou todo empresário, ele sabe que ele está numa atividade de risco. Todo empresário sabe que o mercado é volátil, né, independente das questões sazonais. Todo empresário sabe que ele tem que se engajar nesse mercado e buscar adaptar esse mercado. E a inovação, ela veio de forma forte e ela está, assim, de certa forma, sendo mais socializada, mais, assim, mostrada de uma forma mais simplista, porque ela é simples, de fato. Lógico, né? A gente fala também, assim, de inovação, mas a inovação, ela não fica na questão da criatividade especificamente, né? A criatividade, quando tu tem aquela questão utópica, fantasiosa, tu cria uma invenção. Mas a invenção só é uma invenção e só pode se transformar em inovação se essa invenção realmente tiver mercado. Se essa invenção se transformar num produto que pessoas venham comprar. Ou seja, tem demanda.
né, que tenha solvência financeira, né, que tenha sustentabilidade dessa empresa, para dar continuidade a esse projeto, esse produto, essa ideia ou esse serviço que foi feito, que foi tratado como inovação. Então, a inovação, ela pode ser, uma mudança de paradigma, você pode inovar de toda uma forma. O fato de fazer uma meetup hoje, para vocês, é uma inovação. Ah, mas é tão simples, o Google criou o Meet, e aí a gente usa, todo mundo está vendo em tempo real, estamos conversando aqui, depois vai abrir perguntas e respostas, e nós vamos dialogar. Hoje, tudo bem, houve o quê? Uma necessidade, né? A dor, qual foi a dor nossa? A dor que nós precisamos nos atualizar, o escritório precisa se divulgar e fazer se conhecer, e disseminar o conhecimento da inovação, porque é o papel dele. Vocês precisam aprender, conhecer, passar o tempo, né? Se reciclar, como eu também. Então, a inovação, ela fez que, por meio de live, por meio de aula virtual, enfim, em si, a gente se transforma, a maneira como a gente vive, como a gente se comporta, como a gente aprende, né? Isso é salutar, isso é muito prazeroso, é mais competência que nós adquirimos na nossa vida. Boa noite, professor. Mas falando da inovação... Boa noite, professor. Vamos dar uma olhada nas perguntas. Eu pedi que o professor finalize o seu contexto e vamos dar uma olhada nas perguntas por causa do horário. Quanto tempinho eu tenho ainda? Já está acabando, tem mais uns 5, 10 minutos aí, eu acho que o pessoal espera. Tá bom, eu só vou então ser mais assim, pragmático aqui, nesse sentido da inovação, daí eu já estou finalizando, pode ser? Bom, então, pode ser, sim, perfeito. Realmente, a inovação, como eu coloquei, ela tem algumas etapas, né? Por exemplo, até eu sinalizei algumas etapas, e gosto de falar das etapas, que primeiro é criar, como eu acabei de falar, a proposta de valor do teu cliente, né? Mas é entender, na visão do teu cliente, qual é a proposta de valor daquela ideia que você quer criar, que você quer inovar, que você quer transformar, né? Transformar. A segunda etapa seria qual o valor que o seu cliente se identifica. Por que ele compraria da sua empresa? O que leva ele a comprar? O que instiga ele a buscar essa inovação? Né? É uma pergunta, e que aí tem que se criar, para criar uma inovação na organização, um comitê. E esse comitê que eu acabei de falar lá um pouquinho mais para frente, não adianta eu botar só com os profissionais da área de tecnologia, de inovação, que não vai funcionar, não. O comitê tem que ser polissêmico, ele tem que ser extremamente colaborativo, engajado. Tem que ter alguém da diretoria, sim, porque se a diretoria não estiver lá dentro, não que o diretor ou alguém da diretoria vai decidir, vai mandar, não é isso não. É que tem que participar porque as decisões é de cima para baixo, tem que querer, a empresa tem que querer, o dono, o empresário, o CEO, o diretor, o presidente, tem que querer essa mudança para a empresa para acontecer dentro dela, na organização. E aí esse comitê de inovação é convidar várias pessoas engajadas de todos os departamentos, todas as áreas da empresa, para que a inovação seja na empresa como um todo, e não especificamente num departamento. Isso é muito interessante. E aí começa a criar a cultura de inovação da empresa. O terceiro passo é realizar, então, ou regular, né, a proposta clara, o que a empresa, o que as equipes buscam através dos seus setores, o que querem inovar, né? Qual tipo de inovação eu quero fazer, qual é a meta que eu quero atingir, de forma bem prática, assim, quais as atividades que eu vou alinhar, né, e alinhavar para eu criar esse processo de inovação da empresa. E aí, eu crio, então, a empresa, o comitê cria, então, grandes blocos, né, por meio dos setores, dizendo, o setor de RH quer inovar tal coisa, no marketing tal coisa, e aí os grandes blocos vão se criando de inovação dentro da empresa e vão sendo discutidos pelo seu comitê e vão sendo sensibilizados e transformados e compartilhados com toda a empresa, para que exista a troca, né, para existir a troca das pessoas vindo a participar, já que a inovação não é linear, é um processo colaborativo, integrador, engajado, né, que faz a empresa toda pensar num novo, o que nós podemos ser daqui 10 anos. E aí, o quinto passo seria, então, criar mesmo, né, ou seja, abrir a garrafa de espumante, né, abrir uma garrafa de espumante para todo mundo brindar aquilo que nós pensamos qual seriam nossas metas, e tanto quantificável como temporal. E, por fim, a gente, então, encerra esse processo de inovação pensando que, agora, como realmente executar esse processo, né? Qual seria a proposta do valor para o meu cliente de fato, utilizando a pesquisa, utilizando o próprio vendedor de campo, nós mesmos, como parceiros, identificando um cliente que vai na empresa, pergunta para ele, não há necessidade de fazer aquela pesquisa absolutamente complexa, né, que nós chamamos de mínimo viável produto, MVP, né?
E sempre a empresa tem que estar preparada, o comitê para um pitch. Pitch é vender a ideia, pitch é vender o produto. Pitch é um modelo americano de venda. É 5 minutos, Basicamente, tem que dizer qual o problema do cliente, qual é a dor dele, como eu vou resolver isso para ele e como eu vou fazer para resolver isso para ele. Então, são 3 pontos. O pitch é 5 minutos, tem que vender isso aí, que se brinca até no meio startup, fazer pitch elevador, né? Se você consegue vender alguém do elevador, numa subida, tu ganhou o cliente, né? Qual o problema do cliente, qual é a dor que esse cliente tem, como eu vou resolver essa dor para ele, e qual é o processo para eu produzir, capitalizar e ter rentabilidade a partir dessa dor e dessa solução do problema. Eu encerro aqui, antes que o Cláudio me chame novamente, eu encerro aqui minha participação, queria agradecer a presença de todos, espero ter contribuído para vocês de alguma forma. Muito obrigado e abro aqui para as perguntas. Cláudio, volto para você. Nós temos 2 perguntas e é o tempo que vai dar para responder somente essas 2 perguntas, tá, professor? Eu vou ler elas aqui na lateral. O Volney Ventura perguntou o seguinte: nesse processo pós-pandemia, a inovação continuará sendo um diferencial competitivo ou será uma necessidade de sobrevivência? Como instiga a inovação? Não, eu acho que o pós-pandemia, eu vejo assim, aí é Carcotli falando, né? Tudo que eu vejo na vida, eu vejo dos 2 lados, eu não vejo do lado só. Né? A pandemia, sim, trouxe um processo muito perigoso, muito volátil para o ser humano, para nós, criou várias dificuldades e doenças, mortes, enfim, nem se discute isso. Mas, por outro lado, também nos reeducou como cidadão, nos fez a gente se engajar melhor, nos fez olhar a tecnologia como um meio, nos fez ser mais solidário, ou seja, pós-pandemia, acredito que a inovação será um diferencial competitivo, sim, ela ficará mais transformadora, ela será mais engajada, até porque a pandemia, você sabe que vírus quem tem vírus sabe que é um ciclo, né, de começo, meio e fim, vai ter um fim, não se sabe quando, mas a pós-pandemia, ela será ela vai ser uma ferramenta extremamente competitiva, como já está sendo hoje, né, como está sendo hoje. Cláudio, estou aqui na segunda pergunta. Opa, oi. Espera aí que... Ok, nós temos uma segunda pergunta aqui de Eliel Cacles. Diz o seguinte: prezado professor Carcotti, parabéns pela sua apresentação, sucesso. E a pergunta é o seguinte: como o professor participa da comissão da OAB? Como que o professor vê a OAB no âmbito da inovação e disrupção? A OAB, na verdade, a OAB, mas é um tipo de organização que ela tem que se adaptar, senão o mercado come, né? Ou ela fica ultrapassada, obsoleta, e aí perde demanda. Não é diferente de ninguém, nem da área pública, privada, enfim, todo mundo tem que se adaptar às novas realidades. Se você vai investir na inovação disruptiva, radical, incremental ou substancial, é uma decisão da empresa, dentro do budget dela, ou seja, do orçamento que ela possui, dentro dos resultados que ela busca, que ela espera atingir, né, dentro do seu mercado. Isso aí é por planejamento ou projeto. Mas a OAB, no caso da startup, primeiro que a startup, ela antes de setembro de 2019, ela era simplesmente um grupo de pessoas que se reunia de maneira informal, através de uma ideia que podia pivotar, não, nem falei que é pivotar é trocar, é errar, é refazer, recomeçar, ou melhorar, ou atualizar, ou assim, reconstituir. Né? E aí, a startup até setembro de 2019, antes da lei da liberdade econômica, era um grupo de pessoas que tinham uma ideia única, que todo mundo queria criar essa ideia, criar um produto, um serviço, algo, né? E depois vou vender a startup, né? Que é a grande jogada, né? Da startup americana, que é criar, ela comprovar, né? O mínimo possível, validação, ela, quanto a startup, chegar num ponto, num patamar e depois vender. Ou outras não, porque o sonho é ser empresário e quero continuar e formalizar ela. A partir de setembro de 2019, a lei da liberdade econômica, ela instituiu dentro dessa lei, que não existia, a criação da startup, e ela a formalização da startup, né? E essa formalização se dá, assim, então, de forma como qualquer empresa, aí vai depender do tipo de sociedade empresária, né, que você vai criar, não pode ser uma MEI nem uma EIRELI, porque startup se conjuga mais que 2, 3 pessoas,
né? Então, tem que ser analisado dessa forma. E lógico que a OAB, em função disso, começou a reanalisar todo o processo de startup para capacitar os profissionais de advogados, operadores de direito, para entender esse novo cenário, para entender essa nova dinâmica, né? A OAB já está muito tempo à frente e ela acompanha o judiciário, e o judiciário brasileiro está, não digo na sua maioria, na totalidade do Brasil, mas pegando aqui como exemplo Santa Catarina, ele é totalmente informalizado, é totalmente digital, né? Hoje um operador de direito não vai imprimir nada de papel, é tudo sistema. É tudo sistema, é tudo... A área tributária sempre foi sistema, nunca foi documentar o papel impresso. Então, o advogado, ainda mais aqueles mais antigos, vão colocar assim, com seus 50, 60 anos de idade, enfim, não tem idade, tiveram que se adaptar, se transformar, né, se reciclar. E o papel do OB, junto com os advogados, é mostrar esse novo cenário, esse novo mercado, essa nova tendência, esse novo nicho de mercado. E de maneira conjunta também, junto com a startup, veio muito forte os crimes cibernéticos no mundo, que vocês conhecem, e aí junto a eles também o próprio direito digital e tecnológico, e hoje nós vivemos na tecnologia, não tem como separar, porém a lei muitas vezes não alcança o crime digital, as fake news, por exemplo, é algo ainda que a legislação não está alcançando, mas é algo que existe, é algo que está na nossa vida, e o direito tem que acompanhar a evolução da sociedade, esse é o papel do direito, né? Sempre tentar legislar junto com o legislador e aí aplicar o que cabe, né? O direito para acompanhar a questão da sociedade. Eu sempre falo que a justiça não é justa, porque ela tem uma balança e tem dois lados que tem que analisar, mas o direito, se utilizar de maneira correta, ele é justo sim para aquele que sabe aplicar corretamente. E a OAB, basicamente, em cima da startup, em cima das novas atualizações e dessa nova tendência de inovação, ela busca, então, tentar recapacitar, capacitar, transformar e inovar o direito para acompanhar esse par e passo com a sociedade. Cláudio, devolvo para você. Ok, muito obrigado, professor. Agradecemos muito a sua participação aqui nesse Meetup de inovação. Eu agradeço, em nome do Escritório de Inovação, todos os que estão participando, agradeço as perguntas